bem no centro de Lamego, no Largo da Sé, esta zona que também é designada como o Rocio de Lamego, encontramos alguns dos monumentos mais icónicos, não só da cidade, mas da região. Desde logo, a sua catedral, na origem contemporânea da fundação da nacionalidade. Foi sofrendo muitas intervenções ao longo dos tempos e é por isso um repositório também da história da arte e da arquitetura em Portugal. Mesmo ao lado, o antigo edifício dos Passos Episcopais, a residência do Bispo de Lamego, há muito transformado num outro equipamento cultural de referência, o Museu de Lamego. Mas igualmente de estilo barroco, igualmente construído no século XVIII, temos também esta fabulosa fachada. Foi erguida por volta de 1727 e na sua origem era o Hospital da Misericórdia. E durante muito tempo vai ser esta a marca identitária deste edifício, da sua relação com Lamego e a comunidade. Mas no início do século XX, o edifício vai conhecer uma outra função, ligada de algum modo ao conhecimento, à cultura, às luzes e estes candeeiros produzidos nas famosas fundições parisienses, como que nos convidam a entrar nesse mundo de luz, de magia e de espetáculo. Sim, este edifício é um dos históricos teatros do nosso país. O Teatro Ribeiro Conceição. Vamos conhecê-lo. O Teatro Ribeiro Conceição localiza-se em Lamego. Foi inaugurado em 1929 e tem lotação para 440 pessoas. Classificado como imóvel de interesse público desde 1997, o Teatro Ribeiro Conceição, aqui em Lamego, é de facto um espaço de referência e uma das mais belas salas de espetáculo do país. E também um espaço repleto de memória, de identidade e de história, que não começa nesse dia 2 de fevereiro de 1929, quando ele abriu pela primeira vez as suas portas. Não, porque, como já vos dizia no exterior, a história deste lugar é muito mais antiga e marcante, pelo menos desde o século XVI, quando aqui se terá instalado a Misericórdia de Lamego. Certo é que em 1727, a Misericórdia, neste espaço, vai erguer então um sumptuoso hospital que aqui irá funcionar até 1892. E apesar da sua dignidade e da sua importância, apontavam-se-lhe alguns problemas de salubridade e por isso o hospital é encerrado para 4 anos depois, em 1896, passar a abrigar um equipamento militar, um quartel, mas não por muito tempo. No ano seguinte, 1897, o edifício vai ser consumido por um pavoroso incêndio e ficará em ruína, abandonado, sendo vendido em asta pública em 1924 e adquirido por 10.001 escudos por um brasileiro de torna-viagem, um homem que havia constituído uma fortuna muito significativa no Brasil e que regressara aqui às suas terras. Ribeiro Conceição, o homem que acabará por dar o nome ao teatro. A obra é relativamente rápida. 5 anos depois, de facto, em 1929, ele abre
as suas portas. E, desde então, para lá de um espaço muito qualificado, é também um teatro com uma programação muito diversificada, desde o início. Obviamente com o teatro, a música e por isso, até hoje, temos aqui um fosso de orquestra que sempre foi uma característica deste espaço. Mas também, desde o início, novas expressões artísticas, como é o caso do cinema. De início, cinema mudo e muito pouco tempo depois, aqui chega uma máquina que vai permitir também a exibição do sonoro. Mas, neste palco, durante as décadas seguintes, aqui se apresentarão também espetáculos de ópera, de balé e até de circo. Uma longa história que ficará marcado, como tantos outros espaços deste tipo no nosso país, a partir da década de 60 e 70, por uma decadência. A televisão primeiro, o vídeo depois, acabarão por fazer com que os hábitos de consumo também nestas áreas culturais se modifiquem. O Teatro Ribeiro Conceição entrava em decadência e foi salvo, mesmo no final do século, pela Câmara Municipal, que aqui, depois de umas obras iniciais de conservação, vai desenvolver já no nosso século XXI uma importante intervenção. E em 2008 o teatro reabria as suas portas, na sequência da sua inauguração pelo então Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Uma nova história ia ter início. Salvo quase in extremis, no final do século XX, da destruição pela Câmara Municipal de Lamego, o teatro, desde então, passou a ser tutelado pela autarquia, que, já nos inícios deste nosso século XXI, procedeu a uma intervenção profunda de regeneração, mantendo a histórica fachada, mantendo a histórica sala, mas depois uma intervenção de grande modernização, novos equipamentos e o início de uma programação cuidada. E por isso, vimos à conversa com a tutela. Catarina Ribeiro é vice-presidente da Câmara Municipal, tem a responsabilidade do Pelouro da Cultura, da programação cultural. Doutora, 15 anos depois, que balanço é que podemos fazer sobre a importância do teatro para a política cultural da autarquia? Fazemos um balanço muito positivo, naturalmente. O Teatro Ribeiro Conceição tem sido aqui uma peça fundamental naquilo que é a dinâmica cultural da cidade, do concelho e também da região. Continua a ser um espaço de referência e daí que também continuemos a fazer questão de manter uma programação diversificada, bastante eclética, com ligações também aqui a todas as nossas raízes e a toda a cultura lamecense e duriense. Porque além dos espetáculos que trazem cá, aproveitam também os agentes culturais aqui da região? Sim, exatamente. Aproveitamos, abrimos o teatro à comunidade, não só para virem assistir e participar nas atividades que promovemos também no nosso serviço educativo, mas também como sala de acolhimento para diferentes eventos de vários teor. Mas mesmo na nossa programação temos também o cuidado de fazer alguma ligação àquilo que são as nossas raízes, que são os interesses das pessoas mais ligadas ao associativismo e às coletividades da área da cultura. Tem aqui um espaço para se apresentar, é isso? Sim, sim. E sei também que as escolas, não é? De música, de balé? Sim, também acolhemos os espetáculos da Academia de Música, das companhias de dança, da companhia de dança que temos, temos também o projeto Trança, que é um projeto que emerge da programação do teatro e que chega a diferentes faixas etárias da comunidade, através de vários estilos de dança também. E que pretendemos que seja, no fundo, aqui um ponto de partida para outras práticas artísticas também, reflexivas, e também mais um braço da mediação cultural que pretendemos fazer através da programação do Teatro Ribeiro Conceição.
Bom, e para lá da atividade cultural, a beleza desta sala faz também com que ele tenha algum aproveitamento turístico, não é? Pelo menos vê-se volta e meia aí autocarros de turistas para visitarem o teatro. Sim, antes de mais o teatro também está localizado aqui no centro e junto de outros pontos de interesse patrimoniais. E depois nós temos o teatro aberto, fazemos visitas, as pessoas podem só entrar e vir ver a sala, como podem fazer também uma visita mais aprofundada e acompanhada. Temos também vários grupos que vêm visitar de fora, que por referência, acabam por querer vir conhecer um bocadinho e até saber mais sobre aquilo que foi a recuperação e a reabilitação da sala e de todo o edifício, e isso também nos orgulha bastante e acaba por ser também aqui um motor importante da promoção turística de Lamego. Bom, mas recuemos mais de 15 anos antes da Câmara passar a gerir este espaço. A sua doutora tem alguma recordação de infância aqui ligado ao teatro? Tenho uma recordação o teatro, já na altura então também se abria um bocadinho à comunidade, e eu frequentava uma escola de balé da cidade e um dos espetáculos foi feito aqui, e eu tenho memória, não de estar em palco, mas depois de fazer a minha parte de vir para aqui, para esta zona dos camarotes e de percorrer um bocadinho aqui os espaços do teatro, mas eu devia ser mesmo muito pequenina, uns 4, 5 anos. Então não tem memória da degradação em que estava o teatro? Não tenho. Tenho memória de ver já as madeiras muito degradadas, de ser até, de certa forma, perigoso ou pouco aconselhável movimentarmos-nos muito e livremente, mas não tenho muitas memórias de ver um espetáculo aqui e do teatro estar em boas condições, isso já não tenho. Por isso imagino que esses anos depois, ver esta sala desta forma, sim, deve ser uma alegria. Sim, sem dúvida. Não, é verdade. E nós acolhemos também eventos não só daqui do Concelho, mas também da região e até a nível nacional. Há pouco tempo tivemos aqui um congresso nacional de medicina legal e toda a gente refere, e ainda que não reconhecessem, nós sabemos o valor do edifício e o potencial do equipamento que temos, sim. Agora, só mesmo para terminar, novidades para breve da programação. Pode revelar temos alguma coisa? Sim, temos muitas novidades. Nós temos a candidatura à RTCP e vamos reafirmar ou reforçar um bocadinho o trabalho em rede que já temos vindo a fazer, ainda que não estivéssemos a fazê-lo de forma formal. Já o fizemos, por exemplo, com o Odisseia Nacional, o Teatro de Dona Maria II e outras coproduções que temos feito, e agora com esta candidatura vamos fazer com diferentes teatros, não só da região, mas também a nível nacional, e isso vai, de certa forma, também criar outras dinâmicas aqui, dentro do trabalho que já temos vindo a fazer com a comunidade, através do serviço educativo. Já temos vindo a preparar espetáculos em coprodução e agora vamos fazê-lo nós, outros teatros, e trazer também a comunidade para esse trabalho, e esperamos colher muitos frutos e trazer aqui também bastante dinamismo à cena cultural de Lamego e da região. Mas quem foi, afinal, Ribeiro Conceição? José Ribeiro Conceição, o homem que construiu este teatro. Estamos a falar de alguém que nasceu em 1872 numa aldeia do concelho de Lamego, no seio de uma família muito modesta. Muito jovem, emigra para o Brasil, onde vai constituir fortuna assinalável, regressa a Portugal, numa primeira fase de modo intermitente, regressando ao Brasil. Aliás, ele manteve até o fim da vida os seus negócios no Brasil, mas aqui, já em Lamego, vai, como tantos outros brasileiros de torna viagem, vai querer demonstrar todo o seu poder económico e o seu prestígio também, inserindo-se na sociedade lamecense, contribuindo para várias obras de benemerência, procurando desenvolver
outros negócios, por exemplo, uma companhia de transportes em Lamego, coisa que acaba por não conseguir concretizar. Mas o que concretizou foi, na sequência dessa venda da asta pública do antigo hospital, foi transformar essa estrutura num teatro que ele oferece a Lamego e que vai dirigir. Simultaneamente, interessa-se também pela política e, no seio do Partido Republicano, será mesmo eleito vereador aqui da Câmara de Lamego. É curioso, porque estamos perante um brasileiro que torna a viagem já do início do século XX. Muitos outros homens que tinham emigrado para o Brasil e que regressaram endinheirados no século XIX obtêm títulos nobiliárquicos, os barões, os viscondes, mas o nosso Ribeiro Conceição é um republicano e é já no tempo da República que muita da sua afirmação social se irá fazer notar. Não obtém nenhum título nobiliárquico, mas, em compensação, o título de comendador. E é como comendador que ele irá falecer, não aqui em Lamego, mas no Brasil, para onde, entretanto, tinha regressado, até porque a sua esposa tinha, entretanto, falecido de um modo um pouco trágico e também devido a algumas tensões aqui em Lamego, ele acaba por voltar para o Brasil, onde morre em 1948. A professora Manuela Vaquero é alguém que conhece muito bem a história deste teatro. Até porque passou uma parte da sua vida aqui, mas já lá vamos. Doutor, antes ainda de entrarmos na história propriamente aqui do teatro, ao bocadinho estávamos em conversa e estava-me a referir as memórias paroquiais de 1758. Na altura já existia aqui o hospital, mas estava-me a descrever uns aspectos muito curiosos. Havia um rio em frente, não é? Havia, só que ele está tapado, não é? Passava mesmo em frente aqui do antigo hospital na altura e o acesso ao edifício era feito por uma ponte. Aliás, havia sucessivas pontes aqui nesta parte do Rocio para se poder atravessar. Era o Rio Coura. É um pequeno ribeiro. Portanto, havia aqui uma ponte que ligava o hospital à Sé. Ligava o hospital àquele lado. Havia um grande chafariz do lado esquerdo e até foi um dos motivos que levou a que o hospital fosse considerado insalubre era precisamente por causa da umidade que diziam que o rio transmitia e não tinha as qualidades suficientes e o arejamento suficiente para tratar dos doentes. E entrava-se, a escadaria é a mesma, e não haveria grande diferença. Quer dizer, podemos, nas memórias paroquiais, se lermos com atenção a descrição que o abade da Sé faz sobre elas, sobre o edifício, diz-nos que à entrada do lado esquerdo era a capela. E curiosamente ali na bilheteira nasciam os Ainda justícios, não é? está exatamente o nicho grande onde albergava a capela que de seguida foi transferida quando se inaugurou um novo hospital, que é o Hospital Dom Luís. Aliás, o rei Dom Luís I veio cá fazer a colocação da primeira pedra. A família real esteve aqui. O Dom Luís, a Dona Maria Pia e o Dom Carlos e o Dom Afonso. Foi festa na cidade, a mais não poder ser. Festa também foi, já em plena República, a inauguração deste teatro, no dia 2 de fevereiro de 1929, com uma companhia de teatro que veio do Porto, do Teatro Sá da Bandeira, Lucília Simões e Érico Braga, que vieram durante 3 dias fazer aqui 3 espetáculos absolutamente diferentes no teatro. Foi a prenda à cidade, digamos assim. Já possuía na altura uma máquina de cinema mudo, os filmes do Charlot, e só passado 3 anos é que passou a ter cinema sonoro. Que nós hoje ainda estão aí as máquinas e podemos contemplá-las. Exato. No Espaço Memória de Teatro Ribeiro Conceição estão algumas das máquinas. Entretanto, foi uma intensa programação. Obviamente, a professora não é dessa época, mas nós vamos ter, a partir de meados do século XX, surgir aqui uma personagem importante, que é o seu pai.
exatamente, Albano Baquero. Um dos fundadores do Cineclube do Porto. Exato, um dos fundadores do Cineclube do Porto. Aliás, julgo que o nome dele está precisamente no edifício, na placa. E o meu pai entrou para aqui em 1958, julgo, sempre, eu era criança pequenina, e esteve cá quase praticamente durante 3 décadas, em que o Teatro Ribeiro Conceição tinha uma programação absolutamente eclética. Desde o cinema, Lamego chegou a ter, como cidade do interior, 5 vezes cinema por semana, o que era uma coisa absolutamente inédita. E por aqui passaram todos os grandes filmes. O meu pai tinha o cuidado de, por exemplo, um Zorba, Uma Música no Coração, Os Sete Magníficos e outros filmes de nomeada, trazia-os regularmente de 10 em 10 anos para que as novas gerações pudessem ver os filmes que eram considerados naquela altura praticamente um mito, e Tudo o Vento Levou, sei lá, muitos outros. O pai era um cinéfilo e por isso essa sua preocupação. Mas como diretor do teatro, e como dizia, o seu pai estava preocupado em trazer para aqui não só teatro, não só cinema. Não só cinema, não. Todos os espetáculos que passavam em Lisboa e que depois seguiam para o Porto, e que naquele tempo costumavam vir à província, e agora também vêm, mas vinham sempre a Lamego, desde ópera, bailados, teatro. E quais são as memórias que a professora tem desse tempo em que, imagino, miudinha, andava por aqui pelos corredores com o meu pai? Sim. Tenho memórias incríveis. Até tenho uma memória que me confrange um bocado. Eu canto muito mal. Mas o meu pai sempre teve a mania das gravações. E tinha música de fundo, o teatro, durante os intervalos e o início das sessões. O meu pai tinha as aparelhagens próprias dele e trazia-as para aqui e montava aqui e estava cá. E então tinha feito uma gravação em casa da canção da Madalena Iglesias, O Ele e Ela. E não é que na fita passou, eu toda esganiçada, a casa cheia e eu a cantar. Portanto, isto é uma memória negativa. Agora, positivas tenho imensas de vir com os meus pais, sempre ao sábado, ao domingo. Durante a semana não tínhamos aulas, portanto, meu pai não autorizava. Era muito rigoroso com a entrada e com as idades, essencialmente comigo. Por ser menina, e também outro facto que me marcou foi no 007 contra Goldfinger. Eu, na altura, tinha 15 ou 16 anos, e o filme era para maiores de 17, agora não tem idade, era para 17. Eu não tinha idade. E o meu pai não deixou vir. E deixou vir o meu irmão ver atrás da cortina. Olha, gostou-me tanto, porque de seguida, ao outro dia no liceu, não é? As colegas, toda a gente comentava o filme e eu... Filha do diretor do cinema, de teatro, e não viu. Não, o meu pai era rigoroso assim. E essa questão das suas amigas, das suas colegas, leva-me também para toda a Lamego, toda a sociedade vinha ao temos teatro. Que ter em conta que a televisão abria às 6 da tarde e era a preto e branco. Os programas eram o que nós sabemos, quem for desta época. Portanto, o Teatro Ribeiro Conceição era a abertura para o mundo. Aqueles documentários que davam nos filmes abriram-me os horizontes a mim e às minhas colegas. Era quase um ritual as pessoas virem ao Teatro Ribeiro Conceição ver os filmes, que eram sempre atuais. O que passava em Lisboa e no Porto, pouco tempo depois estava aqui em Lamego. O meu pai tinha esse cuidado. Mas depois, mais tarde, será a televisão, o vídeo, que vai levar, o vídeo, que vai fazer com que as pessoas comecem a abandonar o teatro, não é? Sim. Como é que vive esses momentos do declínio do teatro? E, nomeadamente, como é que o seu pai... O meu pai com muita mágoa porque foi declinando. Não havia dinheiro para fazer as obras, os herdeiros não se entendiam, nem facilitavam a vida e começou a haver falta de espectadores. Deixou de aqueles momentos em que as casas estavam cheias, praticamente deixaram de existir.
Ainda me lembro de fazer os bilhetes, de carimbar os bilhetes, de ajudar o meu pai a carimbar os bilhetes aqui para o Teatro Ribeiro Conceição. E posso dizer que agora que tem 370 e tal lugares, e lá em cima, na altura, carimbávamos, eu e o meu irmão, 600 e tal. Portanto, só na galeria, e o meu pai tinha que ter um pulso forte, porque nos filmes de cowboys, nesses filmes assim, em que chamava mais a rapaziada, era complicado. Sim. Mas as pessoas respeitavam-no muito. A presença dele impunha-se, e às vezes ele ia para a geral quando houvesse assim muito movimento, atritos lá em cima, e ele ia para a geral assistir ao filme, que era para acalmar os ânimos, digamos assim. Presumo que depois desse declínio, hoje, quando vem agora ao teatro, entretanto sofreu obras, regenerado. Exato. Qual é a sensação que hoje tem de ver novamente tanta gente? Alegria, muita alegria, sinto-me gratificada pelos 20 e tal anos que o Teatro Lamego se privou de ter uma casa de espetáculos. Tinha um outro cinema, mas a afluência também não era grande. Foi uma alegria imensa ver novamente este teatro reabilitado, bonito. É uma das zonas de... não é uma zona, o Teatro Ribeiro Conceição, eu considero, poderei ser suspeita, mas eu considero o teatro mais bonito daqui de Trás-os-Montes e Alto Douro e mesmo das Beiras. Ele está aqui, fala melhor que eu, não é? Fala por mim. E vimos agora a conversa com o diretor de cena do teatro, Rogério Marinho, um homem com muita experiência, já percorreu muitos outros teatros neste país. E, Rogério, o que é que desde logo fascinou aqui neste teatro? Porque há já 8 anos que aqui se encontra, não é? É verdade. O grande fascínio neste teatro, acho que qualquer pessoa ficará fascinada ao conhecer a arquitetura, a questão de ser um teatro tipicamente italiano, em que se teve o cuidado de manter a traça do teatro, o que torna a sala extremamente bela, a nossa pérola do Douro, e também toda a programação que aqui decorre, todos os eventos que aqui decorrem também, assim como as pessoas de Lamego e os meus colegas de trabalho. O Rogério será a pessoa ideal, conhece todos os recantos, desde os subterrâneos até lá ao topo, conhece todos os recantos, por isso é se calhar a pessoa ideal para lhe pedir para nos fazer uma visita ao teatro, aos espaços públicos, mas também aos outros, que as pessoas não Muito bem, terei maior gosto em dar a conhecer então, a nossa... Vamos a isso. Vamos começar mesmo pelo lado de fora. Estamos a entrar e o que é que se nos depara? Muito bem. Então, lá fora temos, mesmo logo na entrada na nossa fachada, que é estilo barroco, foi mantido, com os 2 andares e aquelas janelas que dão diretamente para a rua, janelas grandes, não é? E então entramos e chegamos ao vestíbulo, ao hall de entrada do teatro, com as pinturas que podemos ver no teto, originais, que é tudo original, exatamente. Abrimos então a porta e temos o acesso direto à sala propriamente dita. Mas, Rogério, antes ainda temos a bilheteira. E eu reparei que tem lá uma peça muito interessante. Na bilheteira tem a máquina, a penúltima máquina que foi utilizada nas projeções dos filmes, quando o teatro funcionava como cinema, antes da remodelação. Estávamos a entrar e, de facto, a porta, enfim, quase que se abre já aqui para esta Exato, sala. É ótimo sala. Que as pessoas dão o bilhete, não é? É realmente atestado que têm o bilhete e quando entram deparam-se com esta coisa bonita que é esta sala com os seus dourados, com a sua disposição, com o seu lustre. Não é? Rogério, quantos lugares é que tem atualmente o teatro? O teatro tem à volta de 440 lugares. Aqui na plateia, cerca de 220, dependendo um bocadinho do tipo de espetáculo também, às vezes. Às vezes ocupamos lugares por motivos técnicos.
raramente, mas sim, pode acontecer também. Mas apesar da transformação, enfim, com novo mobiliário, não é? Novas cadeiras, Claro. Mas mantiveram, enfim, todo o aspecto, até o fosso para a orquestra, Até não é? o fosse para a orquestra. Isto é um teatro chamado um teatro em arena. Portanto, tudo isto é removível, não é? Para criar, quando foi da inauguração, em 1929, tudo isto permitia sair para fazer circo, por exemplo, para fazer peças em arena. Portanto, tudo isto é removível. Mas para lá da plateia temos depois uma série de frisas e camarotes. E camarotes, muito bem. Portanto, esta parte de baixo são chamadas as frisas e a parte de cima, o primeiro e o segundo andar, então, têm os camarotes, assim como tem a secção do primeiro balcão, que são filas numeradas também, assim como aqui na plateia, e no segundo balcão, juntamente também com os camarotes, temos uma parte que é formada por filas também numeradas, que ficam centrais ao palco. Além do acesso aos camarotes, às frisas, ao balcão, em termos de espaço público, temos também lá em cima uma sala muito interessante. Que sala é aquela? Salão Nobre do teatro, que é um cartão de visita, não é? E que é utilizado para vários eventos, desde conferências, lançamentos de livros, ações de formação, assim como recebe também aquele chamado espumante de honra depois de uma estreia, não é? É onde as pessoas se juntam e convivem, discutem o que é que viram, o que é que se passou. E essa sala tem umas varandas privilegiadas voltadas para a Sé. Para a Sé, para a Catedral. Exatamente, para a Sé Catedral. E o teto? O teto é folha de ouro. Belíssimo. Um dourado belíssimo, realmente. Não é? Tem o nome de um dos diretores do teatro, que foi diretor do teatro durante muito tempo, o Sr. Albano Vaquero. E tem realmente, abre ali, quando abrimos as portas, lá está na mesma situação barroca das portas grandes a dar para a cidade. Vamos entrar agora nas partes técnicas, aquela que as pessoas não veem. O teatro está muito bem apetrechado, não é? Muito bem apetrechado, realmente. Nós temos, no palco, temos uma ótima caixa de palco, temos uma ótima caixa de teia. A nível de varas, etc., já é tudo muito motorizado, automático, embora continuemos também a ter algumas varas chamadas as varas manuais. O teatro é um teatro tipicamente italiano, portanto funciona tipicamente italiano, com uma caixa negra formada pelo chamado planejamento, não é? E depois temos realmente todas as máquinas que fazem funcionar todo esse material que é utilizado nas montagens, nas desmontagens das peças, facilita bastante. Um amplo subpalco, não é? Um amplo subpalco. O chão do palco é todo formado pelas chamadas quarteladas, que permitem ser retiradas e fazer acontecer aquela magia do teatro, não é? Das pessoas aparecerem debaixo do chão, magicamente, não é? Tem também uma muito boa sala de ensaios. Não é? É verdade, e é muito utilizada também. Nós temos várias atividades que utilizam a sala de ensaios, não só para ensaiar, mas também para dar aulas, para fazer formação de bailarinos, assim como é utilizada quando temos espetáculos por vezes grandes com muita gente, não é? Em que há muita gente envolvida, muitos participantes. Nós utilizamos um bocadinho a sala de ensaio como sítio para eles também estarem e irem ensaiando alguma peça, alguma coisa que possam vir depois então apresentar ao palco. Estamos já no mundo dos atores e portanto, há sempre esse espaço, pelo menos para quem está a assistir, para o espectador, que é sempre um espaço também algo mágico, que é os camarins. Os camarins. Pronto, os camarins, nós estamos bem fornecidos de camarins, temos 2 andares de camarins que comporta bastante gente, podemos dizer que podemos ter à volta de 30 a 40 pessoas à vontade
a maquilhar-se ao mesmo tempo. E depois temos um camarim. Para as estrelas. Pronto. Eu não queria ir por aí, mas sim, é um bocadinho assim, Claro. para as estrelas. Há um espaço que eu sei que é de particular gosto do Rogério, aliás, tem um papel importante na sua montagem, que eu quase que lhe chamaria um espaço museológico. Não é? O que é que lá podemos observar? Temos o espaço memória, chamado espaço memória do teatro, que tem uma parte que funcionava como espaço educativo e depois tem uma outra parte que tem uma pequena exposição de materiais que eram utilizados na antiga versão do teatro, antes da remodelação, assim como algumas fotografias e cartazes também de gente famosa que veio cá, o Vasco Santana, o Nicolau Brainer, o Camilo de Oliveira, a Ivone Silva. Tem grandes nomes. Não de é? A referência. Ivone Silva. E tem também cartazes do tempo em que funcionava como Em que cinema. funcionava como cinema. O Ben-Hur. Exatamente. Ben-Hur, Montes Vendavais, Mas o Rogério tem lá também antigo mobiliário, antigas antigo cadeiras. mobiliário, sim. Temos lá um exemplar da cadeira do primeiro balcão, que é uma cadeira estofada, e depois temos os exemplares dos lugares da plateia. Em madeira, corridos, banco corrido, com 5 ou 6 lugares. Ok. E se na bilheteira vimos a penúltima máquina de projetar, ali nesse espaço de memória podemos ver. A última máquina utilizada para projetar filmes. Neste momento estamos munidos de uma máquina já digital, portanto já bastante mais avançada, porque é uma das atividades regulares que nós temos, é o cinema, não é? E já com bastante qualidade e E sim, temos aqui um espaço de projeção. de projeção, que é chamada, é a nossa regia, é a regia de projeção, que é exatamente onde está colocada a máquina digital. E no ponto mais alto da sala de espetáculos, encontramos agora no segundo balcão. Foi durante muitas décadas o espaço dos bilhetes mais económicos, o espaço mais popular e designado como o galinheiro. E, no entanto, uma perspectiva privilegiada sobre todo o espaço do Teatro Ribeiro Conceição. Daqui podemos perceber muito bem também dos outros espaços da sala, não só da plateia, mas também das frisas e dos camarotes, nomeadamente aqueles que estão mesmo debruçados sobre o palco. Nos dias de hoje pode-nos parecer um pouco estranho, mas eram os lugares mais caros, apesar de estarem de lado para o palco. Mas temos também que nos lembrar que estes teatros, durante muito tempo, eram espaços não só de representação dos atores, mas um espaço de representação social. Muita gente vinha aqui não para ver, mas para ser visto, nomeadamente esses que se encontravam nos camarotes mais próximos do palco. Mas daqui, do antigo galinheiro, temos também uma perspectiva privilegiada sobre alguns dos apontamentos decorativos do teatro. Desde logo, dominando o palco de um modo monumental, o brasão, as armas de Lamego e também, claro, o imponente lustre que pende sobre a plateia. E até se conta que, tradicionalmente, durante muitos anos, as pessoas que iam para a plateia preferiam não ficar nos lugares debaixo do lustre, temendo que ele se projetasse em direção ao solo, coisa que, felizmente, nunca aconteceu. E daqui, entre outros pormenores, podemos também ver o belíssimo trabalho de estuque com as suas pinturas. Definitivamente, um teatro, um espaço de referência na história dos espetáculos, mas um espaço profundamente identitário. Gerações e gerações de lamecenses passaram por esta sala e com ela se identificaram e identificam. Sintomaticamente, nestes últimos anos, muitas vezes a Assembleia Municipal de Lamego reunia aqui no teatro. Enfim, prova de que ele, afinal, representa e está aberto a toda a população. E também por isso, para lá dos espetáculos, para lá do seu valor
histórico. Este é um teatro que merece visitar. Nascido em 1794 como Teatro do Príncipe e mais tarde rebatizado como Real Teatro de São João, no próximo episódio daremos destaque àquele que nos dias de hoje é designado como Teatro Nacional de São João. Referência histórica das artes cênicas no Porto e no país, este teatro já conheceu muitas venturas, mas também desventuras, como o incêndio que o consumiu totalmente em 1908, levando à sua reconstrução e reabertura em 1920 com o projeto de Marques da Silva. Mas haverá mais para conhecer sobre o São João no próximo Conversas com História nos Teatros.